nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o poder e todo o domínio seja dado somente a Ele. Para os que acreditam e vivem nele, vivem por Ele, para Ele. Jesus Cristo é maravilhoso, ao Rei do Universo, o Deus forte, grandioso, todo-poderoso, ao grande El Shaddai, ao Deus maravilhoso, Criador da existência, o Deus Filho, o Deus Pai, aquele que te chama neste momento para participar de uma palavra de edificação, de transformação, uma palavra de redenção aos olhos de toda a humanidade. Jesus Cristo está voltando. Desperta, tu que dormes, para que não fiques para trás. O Rei da Glória está vindo trasladar a igreja. Nós pregamos a palavra para a conversão e salvação de vidas, salvação de almas. Se desligue dos vossos pensamentos, dos vossos corações, agora neste momento, para que Deus possa operar no teu ser, na tua vida, no teu lar. Porque a glória de Deus já está neste lugar, sobre os céus, sobre a terra e sobre os mares. Jesus Cristo, Ele é o dono, Rei da criação, dono do universo, o Deus todo-poderoso, o Deus forte, fiel e verdadeiro, aquele que te ama, aquele que te chama, para que você seja salvo diante do poder da palavra, do Deus poderoso, do grande Eu forte, El Shaddai. Senhor Jesus Cristo, neste momento nós adentramos diante da tua presença, para pedir ao Senhor que mova ao sobrenatural a vida de cada um destes que adentrarem neste canal, para ouvir uma mensagem de salvação, uma mensagem de transformação, uma mensagem de redenção. Eu quero te convocar agora neste momento para se desligar diante de todos os teus pensamentos, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja redenção. Em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós clamamos, é pelo nome de Jesus que nós convocamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Nós apregoamos a palavra do Senhor, porque o Senhor está presente sobre os céus e a terra. Vai compartilhando, só um minuto, vai compartilhando para que as pessoas possam achegar a esta palavra, a esta mensagem. Só um minutinho. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, que todas as forças das trevas, ao contrário, batem em retirada. Mande comitiva dos teus anjos, agora neste momento, para transformar estas vidas, estas almas, para que haja salvação, para que haja redenção, para que haja transformação. O que eu soube do Senhor já está sobre este lugar, sobre a vida de cada um que aqui está adentrando. Compartilhe aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão desesperados, no mundo de depressão, no mundo de trevas, para que eles vejam a luz, para que eles aceitem a Jesus, para que eles clamem ao nome do Senhor e reconheçam ao Senhor como o único Deus, o Deus fiel, justo e verdadeiro, porque só Ele é digno de honra, digno de toda glória, só Ele pode salvar, só Ele pode restaurar, só Ele pode renovar, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, porque Ele é justo, Ele é poderoso, e todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias! Nós te glorificamos. Toda honra e toda glória seja dada ao Rei eterno, ao Rei soberano, digno de todo domínio, digno de todo louvor, digno de toda a adoração. Eu quero te pedir nesse momento para que desligue o teu pensamento, o teu coração das coisas terrenas deste mundo, para que haja
salvação, para que haja transformação, para que haja mudança de caráter, para que haja mudança de transformação dentro do teu ser, para que haja cura. Mas é necessário que tu coloque a tua fé em prática, para que funcione, para que venha receber da parte do Senhor aquilo que não tem desejado. Porque o Senhor Deus, o que fez os céus e a terra, o poder da palavra é o que cura. O poder da palavra de Jesus é o que salva. O poder da palavra do Senhor é o que liberta. É o que move os céus, a terra. O sobrenatural se manifesta neste lugar, neste momento, nas casas, nos bairros, nos lares, nas montanhas, nos vales, onde é que esteja um ouvinte agora, vai manifestando pelo poder do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Vai tocando, Senhor, os doentes, os enfermos, os paralíticos, os coxos, os que estão desanimados, os que estão no caminho, aqueles que não têm esperança, perspectiva de vida, para que sejais salvos, para que sejais libertos, para que sejais edificados. O reino dos céus vai chegar na porta dos vossos corações, para que tenham alma, para que tenham uma alma salva, uma vida eterna diante da presença do Senhor, o teu Deus. Aleluias. E Deus, Ele vem falar conosco hoje. Libere o perdão do teu coração. Libere a angústia do teu coração. Libere as mágoas dentro dos vossos corações. Coloque a mão no teu coração e fala assim comigo: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Fala comigo aquilo que eu necessito ouvir. Faça o milagre. Segundo o Senhor, a fé destas pessoas, para aqueles que acreditam, são transformados, sejam curados, se assim eles quiserem. O Senhor opera quando o ser humano quer ser operado, quando ele quer ser mudado, quando ele quer ser transformado. Aqueles que necessitam e que precisam de ser transformados, que haja a transformação pelo mover do Espírito Santo, que já faz presente nos céus e na terra. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. A exaltação da igreja está em Zacarias 13:7. Vamos ler a palavra do Senhor. A espada ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão, e contra o meu pastor, e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pastor, espalham as ovelhas, mas revolverei a minha mão aos pequeninos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor. As duas partes delas serão extirpadas, expirarão, mas uma terça parte restará nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei. A prata e a provarei. E se prova o ouro, ela se invocará ao meu nome. E eu ouvirei e direi ao meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Santo, eterno, Deus maravilhoso e Pai. Você pode dizer no teu coração nesse momento e confessar que o Senhor Jesus Cristo é o teu Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor, que Jesus Cristo ele é o teu Salvador, que Jesus Cristo é o teu transformador. É Ele que está presente neste momento, ao teu coração, ao meu coração, aos nossos lares. Porque assim Ele faz, mudando as estações e as improbabilidades. Porque se a ciência chega e fala, não chover, vai fazer sol, Ele manda chuva, porque nós gostamos de ir contra o tempo, contra a realidade da humanidade, porque nós caminhamos pela fé, não pelo que nós vemos, mas nós caminhamos pelo que nós cremos, e nós cremos num Deus poderoso, num Deus transformador, num Deus que fez os céus e a terra, e que te amou, e que te ama neste momento. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Deus. Parou. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos relata que o pastor será ferido e as ovelhas são dispersadas.
Só trancar ali a porta, só um minuto. Parou. Aleluia. Fala que fazia, querido, ovelhas sábias. Essa época Jesus Cristo, o bom pastor, aquele qual larga as 99 e vai atrás das que estão perdidas. Ele sendo o único pastor, o bom pastor, porque todos nós somos ovelhas do soberano. Nós não somos titulados como pastores, de homens, que não há conhecimento, não leva a sabedoria. Eu sou uma pequena voz que clama ao deserto: se converteus dos teus maus caminhos, se alinhai as veredas diante da justiça do Senhor, o Deus eterno, o Criador do universo, dos céus e da terra. Eu não sou o pastor, Jesus é o meu pastor, o bom pastor, aquele que foi ferido, e as ovelhas foram dispersas, as ovelhas foram separadas, as ovelhas foram para vários tipos de rebanhos diferentes, redios de homens, no qual se desviaram do caminho dos estatutos das escrituras sagradas, permanecendo em leis humanas, em leis que não edificam, em leis que levam para caminhos de morte e destruição. As leis se evadem os templos, as igrejas, porque só podem pregar aquilo na qual a lei determina, aquilo na qual a lei fala. Nós pregamos e pregamos a verdade para a edificação da humanidade. E nesses últimos dias é necessário que vos venham entender, ou agir e o querer, e a vontade do Deus eterno, poderoso, soberano, maravilhoso, que quer alçar, e o Espírito da verdade é sobre vós, para que vos venha ouvir, para que vos venha entender. Quem tem ouvidos, ouça, quem tem olhos, veja, quem tem coração, entenda que Ele é e sempre será.
é o nome do Senhor, Santo de Israel. Vocês estão me ouvindo? Aleluia, vocês estão me ouvindo? Manda um oi para mim, só para eu saber se estão ouvindo a conexão aqui. A conexão deu problema aqui. Só escreve um oi para mim ver se está funcionando. Manda um oi para mim se vocês estiverem me ouvindo. Quem está ouvindo a live? Consegue me ouvir? Glória a Deus, aleluias. Zacarias, ele vê Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para quê? Ele viu a vinda do Filho de Deus. E ele, sendo Deus, tendo se feito filho. E agora ele vê Jesus Cristo morto. E ele vê Jesus Cristo ressurreto. O pastor foi ferido. E as ovelhas foram espalhadas. O rebanho, mas ele virá para ajuntar ao rebanho, para ajuntar a igreja, para salvar a igreja, para transformar a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja somos nós, cada um de nós somos a igreja de Deus. Muitos falam assim: eu vou te convidar para você ir na minha igreja. Vai estar lá ciclano de tal, fulano de tal. Mas o primordial eles não falam que quem vai estar lá é Jesus Cristo. Quem vai operar é Jesus Cristo. Quem vai fazer milagre é Jesus Cristo. Quem vai salvar é Jesus Cristo. Quem vai ressuscitar mortos é Jesus Cristo. Aleluias. E muitos estão despercebidos. A espada ergue-te contra o pastor e contra o varão, e o meu companheiro. Assim diz o Senhor dos exércitos celestiais. Porque Ele é maravilhoso, Ele é santo e verdadeiro, Ele é poderoso. E quando esta espada se ergueu, o pastor foi morto e as ovelhas foram feridas e despedaçadas. Mas hoje, Jesus Cristo, Ele já está vivo, ressurreto, passou pela cruz, venceu como santo, como justo, como Deus, perfeito nos teus caminhos, vencendo a morte, o inferno e os grilhões, para que você tivesse vida, se esvaziando toda gota de sangue do teu corpo, para te dar a esta oportunidade. Porque naquele dia também acontecerá uma grande perturbação, diz o Senhor. Eles, porque pegará cada um na sua mão o seu companheiro, e alçar-se-á a mão, cada um contra a mão do seu companheiro. As guerras chegará a um ponto da humanidade que o ser humano matará o outro para a sua própria sobrevivência. O teu amigo, o teu companheiro, o teu vizinho. Porque o ódio se propaga sobre toda a terra. Ele também ajudará e pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão ao redor as riquezas de todas as nações, o ouro e a prata, as vestes e grande abundância. Quando Jesus vir, toda a riqueza do universo será reivindicada. Tudo o quanto os governantes que se assentam nos tronos da sua própria prostituição, adornados de pedras preciosas, de ouro e de prata e de contas bancárias gordas, toda a materialidade deste mundo será reivindicada pelo dominador, o dono do ouro, o dono da prata, o dono da criação, aquele que constituiu toda a criação. Ele alinhará os caminhos desta humanidade em trevas. Trará um novo céus, uma nova terra, uma nova existência de vida.
E todos nós, ouvindo todos os dias a esta mensagem, a esta palavra, porque a Bíblia vai falar, sempre a Bíblia vai ser pregada, sempre, para que haja salvação, para que haja transformação, para que sejais seguidores de Cristo, para que sejais salvos por Jesus Cristo, para que entendais que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que não há outro caminho sem Ele. E quantos de nós procuramos caminho em homens, confiando em homens, em cavalos, em carros, em cavaleiros, em palavras bonitas, que é aquilo que o teu coração ele quer ouvir naquele momento? Você quer ser salvo pela verdade, ou você quer ser enganado pelas suas próprias concupiscências e os seus desejos dos vossos corações? Porque o coração do homem é enganoso. Porque nós pensamos segundo as nossas próprias carnes, aos nossos próprios desejos. Mas Jesus Cristo, Ele nos conhece, sendo Deus, antes de pensar ou de falarmos, antes de agirmos, porque Ele nos criou, Ele nos formou. E quando o teu cabelo é contado diante do Senhor, dos exércitos celestiais, porque Ele nos amou, e assim Ele é, e sempre será, o teu Redentor, o teu Salvador, o teu Transformador, aquele que te amou, aquele que te ama, não desiste de você. O inimigo fala, muitas das vezes ao teu coração, já não há mais jeito para ti, já não há mais jeito para você, já não há mais oportunidade de você ser salvo, já não há mais oportunidade. Já não há mais oportunidade de salvação para a sua vida. Já não há mais oportunidade de salvação para a sua casa. Desiste de tudo. Tira a sua vida. Porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para enganar, para desmoralizar. A palavra do Senhor, que hoje tudo está podendo. Sodoma e Gomorra, se olhasse para nós, nos envergonharia dos nossos próprios atos, dos nossos próprios desejos e concupiscências humanas. O ódio propaga, o amor já não existe mais, porque só ama quem está em Deus. E você, quando você ama a Deus, você pode dizer, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa. Quando você ama a Deus, você pode dizer, eu amo os meus filhos. Mas você tem que amar a Deus acima dos seus filhos, acima do seu esposo, acima da sua esposa, acima do seu pai, da sua mãe, dos seus desejos, acima da sua carne. Você tem que ser a sua humanidade todos os dias, amando a Deus acima de todas as coisas. Mas eu vou ser santo? Não, você vai pecar todo o meu peco. Todos os dias o pecado está diante dos meus olhos. Mas a misericórdia e a graça do Senhor está para você. Quando você arrependeu-vos dos teus maus caminhos entre a Ele, confessai-vos a Ele, todos nós confessamos a Ele todos os dias, porque pecamos no agir, no falar, no julgar. E quando nós vemos esta palavra que o pastor referido, as ovelhas estão dispersas, o rebanho estão indo para redis de morte, caminhando para o precipício do abismo, descendo ao inferno e não caminhando para o reino dos céus. Porque o reino dos céus não entra corrupção, não entra concupiscência, não é ladrão, não é prostituta, não entra assassino, não entra mulher. O reino é tomado pela força, persistência, santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. É Jesus Cristo o caminho, Jesus Cristo a verdade, Jesus Cristo a vida. Se convertei-vos dos teus maus caminhos, entendai que tuas veredas tortuosas, caminhando para precipícios de abismo, seguindo religiosos e religião. Verdadeira religião, visitai os órfãos, visitai as viúvas, apregoai o evangelho de Jesus Cristo aos que estão sofrendo, morrendo, perecendo pela fome, pela sede, pelo frio. Quando você fizer a um desses pequeninos, estará fazendo a mim. Assim ele vos anunciou o reino de Deus e a sua justiça. E o homem transgrediu a lei verdadeira, a lei existência, que é a Bíblia Sagrada. Para fins financeiros, para empresas serem formadas, serem criadas, para falar que você está com problema na sua vida financeira, vida sentimental. Quem não
problema na vida financeira? Quem não tem problema na vida sentimental? Todos nós somos seres humanos e pegam para trabalhar na tua mente com demônios. Orai primeiramente ao Senhor o teu Deus e Ele vos responderá. E falam, você tem coragem de me dar um dízimo de 10 mil reais? De 100 reais? De 200 reais? Estão impondo valores e preço na palavra. Dá de graça o que você recebeu de graça. Se tem duas túnicas, dá uma ao próximo. Que menara com manara cai. Naquele dia haverá uma grande fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e a impureza. E acontecerá naquele dia os seus exércitos da terra os nomes dos ídolos. Deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e espíritos de impureza. E será que quando alguém irá profetizar o pai a sua mãe, que geração lhe dizer, viverás, porque mentirosamente a falaste, em nome do Senhor, o pai e a mãe que pregaram e trespassaram quando profetizaram. Acontecerá que naquele dia os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, cada um profetizarão, mas nem mais se vestirão de manto pelos mantos pelos que mentem e mentiram, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador de terra, porque tendo sido servo desde a minha mocidade, alguém disse, que feridas são essas, as a ele, são as feridas que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Jesus Cristo foi ferido dentro da cidade de Jerusalém, em Israel, pelos seus próprios amigos, pelo seu próprio povo, pela sua própria nação, que subjugou, que o matou, que o trespassou e que se desvia da graça, do limite, da misericórdia do Senhor, convocando sacrifícios, voltando a adorar demônios. Jesus Cristo, ele veio e muitos daquelas nações, daquelas gerações israelitas não se convertem dos teus não entender o Senhor, o teu Deus. Ai de ti, Israel, ai de ti, Israel, porque eu mostrarei as minhas feridas que os meus amigos fizeram sobre mim, com pregos naquela cruz do Calvário, que menara com manara cai. Aleluias. E será que quando alguém profetizar, não viverás mentirosamente e falsamente em nome do Senhor? Mas dirão, eu sou profeta? Não. Agora eles não serão profetas, serão lavradores de terra. Covardes. Porque no dia do Senhor haverá uma grande destruição nesta terra. Todo joelho se dobrará, toda língua o confessará. Os que outros passaram, feriram e moeram ele. A cada de sangue se esvaindo pela lei. Esses serão julgados. Se arrependei-vos enquanto há tempo. Se convertei-vos, porque os teus pais pecaram no passado. Os teus pais, as gerações passadas pecaram, transgrediram o limite da graça, não aceitando a Jesus Cristo como Messias, como Salvador, como o único Deus, o Rei e o Senhor do Universo, o Deus Criador dos céus e da terra. E falsos profetas se levantam para pegoar, falar abobrinhas. Eis que a espada de dois gumes ferirá a boca de cada um de vós, que profetizam mentiras sobre Jesus Cristo, e que falam a ele, e sendo que ele não falou, ele não vos chamou. Ai daquele dia, ai daquela hora, que estará diante do trono do Cordeiro, diante que ele julgará as nações, os reinos, os idólatras, os perversos abominantes, diante do Senhor. Ai daquele dia, aos reinos e às nações, se convertam dos teus maus caminhos. Em Malaquias,
Em Malaquias 1:9 agora vai dizer: agora, pois, suplicai o favor de Deus. Ele terá piedade de nós, e veio da nossa mão, e aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. A quem há também entre vós, que feche-se as portas, e não acende debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem sentarei das vossas mãos a abolição. Eu não aceitarei das vossas mãos a abolição. Mas desde a nascente do sol até o poente será grande entre as nações. O meu nome em todo lugar oferecerá o meu nome incenso e uma ablação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, dizendo: a mesa do Senhor é impura, e ao seu produto, a sua comida é desprezível, e dizem: eis que canseira, e lançastes ao desprezo, diz ao Senhor dos Exércitos. Vós que oferecei-vos eu roubado do coxo e enfermo, roubando do coxo e do enfermo, assim fareis. A oferta serve-me, aceito isso de vossas mãos. Deus está perguntando para vocês que quando vocês pedem dízimo para curar um doente, para curar um cego, se ele aceita esse sacrifício diante dos olhos deles. É a palavra do Senhor que nos fala. Malaquias 1, capítulo 4. Capítulo 5. Os vossos olhos verão e direis ao Senhor: seja engrandecido aos termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao Senhor. E o seu pai, onde estará minha honra? Deus pergunta para vós: você pode honrar ao teu pai e à tua mãe, mas honrai a Deus acima de todas as coisas. Onde está o temor do Senhor? Assim diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdotes desprezíveis ao meu nome, em que desprezamos nós o teu nome. Eles perguntarão: oferecei sobre o meu altar, como diz o Senhor, que a fim de profanar nisso dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrifício, não faz o mal? Quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz o mal? Apressa-te, ao teu príncipe terá ele agradado em ti, e aceitará a tua pessoa. Como que isso é profundo. Jesus Cristo não aceita resto. Jesus Cristo, ele aceita o melhor, o que é puro, o que é santo, o que é buscado no joelho, na oração. Porque o milagre não depende de mim para que aconteça em vossas vidas. Depende da tua busca para que aconteça dentro dos vossos caminhos. Depende de você dobrar o seu joelho e de você clamar a Ele para que Ele vos responda. Porque o pastor foi ferido, as ovelhas estão dispersas, não tem para onde ir, estão sendo enganadas, estão sendo jogadas ao matadouros, mas você tem a conexão com Ele, você sabe a Bíblia, você conhece a Bíblia, está com as mãos sobre a Bíblia. Procure o conhecimento do Espírito, estudando, aceitando a Ele, reconhecendo a Ele, se enchendo da graça, do poder e do Espírito Santo. É simples assim. Buscar o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Adorar ao Senhor, o teu Deus, no seu santuário. Se achegar-vos a Ele, Ele vos achegará a vós. O que o homem tem pedido ao Senhor, o que as nações têm pedido ao Senhor, o que eles têm feito pela tua busca. Qual de nós adoramos perfeitamente? Em louvores, em sacrifícios agradáveis a Ele. O que fazemos para Deus é o bastante?
O que fizemos para Deus é o bastante? Em Tiago, primeiro Tiago vai dizer, porque o sol com ardor e a erva seca, a sua folha e a sua flor cai. Formosa aparência ao seu aspecto, parece assim, mas murchará. Também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que não sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga a Deus, eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém pode tentar a Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engoado pela sua própria concupiscência. Nós somos provados pelas nossas próprias concupiscências. Nós somos provados pelas nossas próprias malignidades. Nós somos provados. A destruição da terra é feita pelo próprio homem. Deus está maremotos, terremotos, de tsunamis. Mas quem destruiu o planeta no qual não constituiu? Quem feriu a terra na qual não era para ser ferida nesta era? Quem ultrapassou o limite querendo ser Deus? A ciência humana. Aí a humanidade quer colocar a Deus, a culpa em Deus, porque a humanidade são santarrões. Pecadores, transgressores, cegos, nus, pobres e miseráveis, se converteram dos teus maus caminhos, se aliar diante da presença do Senhor, o teu Deus, que te criou, que te formou, antes que seja tarde demais, antes que os maus dias cheguem à tua tenda, à tua casa. Porque as coisas que estão por vir e que estão acontecendo, está escrito desde o princípio, para que se convertai-vos, para que se arrependai-vos, e você não tenha ouvido a palavra do Senhor, você não tenha escutado a palavra do Senhor, por isso milhões têm perecido todos os dias, pelas suas próprias concupiscências, pelas suas próprias malignidades, pelas suas próprias idolatrias, imoralidades, perversidades. Porque Deus está com as mãos estendidas para vos salvar a todos os dias. Mas Deus quer uma adoração perfeita. Ele não quer algo podre. Ele quer um coração contrito, quebrantado, compungido, alinhado na tua presença. Que sirva a Ele em primeiro lugar o reino do céu e as suas justiças, para que as demais coisas vão sejais acrescentadas. E como nós temos adorado a Deus, e como nós temos buscado a Deus, o que nós temos feito para Deus é o suficiente, é o bastante. Ao que Ele fez por nós, se esvaziou por toda a humanidade. Mesmo se você ficar 24 horas pregando o Evangelho, 24, 48, você ainda não é digno de olhar para Ele. Porque foi Ele que salvou toda esta humanidade. Está estendendo para salvar. Mas vocês estão preferindo, sendo casa rebelde, se desviando, se transgredindo, indo para caminhos de precipício e morte. Entendai-vos que o reino dos céus, ele é tipo uma semente. E essa semente ela é plantada na terra. E a terra está escura. A semente, ela está debaixo da terra. Ela está enterrada, essa semente, em escuridão. Mas quando vem o sol, quando vem a glória do Senhor sobre a manhã, sobre a terra, essa semente que está sobre a terra e sobre a escuridão é a luz, e quando ela vê a luz, ela produz, que menara como ela cai, e ele se brota um broto, e ele se cresce uma muda, uma árvore, e ao passar do tempo a árvore dá frutos e produz bons frutos. Ela dá raiz, firma-se na terra. Não sejas diferente de uma árvore, porque aquele que pratica iniquidade está nas profundezas da escuridão e não nascerá. Perecerá os teus caminhos, porque o caminho do ímpio perecerá, mas o caminho do justo conduzirá à vida eterna e à salvação. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que venham aceitar a Jesus, reconhecer os teus caminhos, na luz do mundo, sol da terra, aquele no qual virá como milhões de Jesus para salvar toda a Jesus.
e não nas trevas. Porque se continua em trevas, não verá luz. Esta é a oportunidade para que saiam das trevas para a luz, para que aceite, para que se alinhe diante do Rei da Glória, do Resplendor, o maravilhoso, santo, justo, o eterno, o Salvador do universo. Porque quando nós entendemos o que é a vontade de Deus, o que fazemos a vontade do Senhor, é orar dentro de casa, 24 horas por 48, muito bom sim, buscar, jejuar, consagrar, maravilhoso, temos que fazer. Isso é obrigação, determinação, dada por Deus. Não é sacrifício que você está fazendo, não. É uma determinação para todo crente, todo cristão. Mas, o mais importante é salvar vidas, é salvar almas, é praticar as boas novas. Levar a mensagem de Jesus Cristo para salvar vidas, para salvar almas. Não vender aquilo que foi dado, se encher da graça e da presença do Espírito. Porque quando você busca o Senhor e você bate na porta, você vai encontrá-lo. Em Tiago 1,20 vai dizer: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acumulando de malícias, recebei mansidão, pelas palavras que vos são enxertadas, a qual deve e pode salvar as vossas almas. Vou ler para vocês novamente. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, e pelo que, rejeitado toda a imundícia e acumulando receber com mansidão a palavra que vós enxertada, a qual possa salvar a alma. Enxertada. A palavra tem que ser penetrada, ela tem que ser vivificada, ela tem que ser gravada nas tábuas dos vossos corações. Porque senão nós pregamos em vão. Porque senão nós pregamos em vão. Porque senão nós pregamos em vão. Ela tem que ser gravada a todos os dias quando você for pecar, quando você for desencaminhar, você lembrar que Deus tem olhos em todos os lugares, e Ele está sobre você, vendo os teus atos, você está cuspindo direto na face do Senhor. Se fosse fácil, não tinha terra, era só os céus. E ainda vocês têm a oportunidade ainda, porque outras criações não tiveram oportunidade de salvação. Humanidade, se convertai-vos dos teus maus caminhos, se aliai diante da presença de Jesus, o Rei da Glória, que está vindo para conduzir este mundo em trevas e para reger estas nações. Porque quando nós caminhamos para fazer as boas novas, o mundo que está em trevas se levanta, mas se levanta para cair. Porque você buscar todos os dias, mesmo que você caia 70 vezes 7, você se levantará de novo, porque nas suas fraquezas Ele é perfeição. É você ter uma comunhão, é você conversar com Deus, é você ter um estabelecimento, é você ter um relacionamento, é você viver com Ele. Assim como você vive com a sua esposa, com o seu marido, mas com Deus você tem que viver mais para Ele do que para eles. Pedro 2:4. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha só, o que 1 Pedro vai nos falar. Capítulo 4. Chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Os homens rejeitaram a principal pedra angular, o fundamento dos pilares da criação. A humanidade foi rejeitada. A criação rejeitou ao Criador. E mesmo assim, o Criador, ainda pela tua graça e o teu infinito amor, está com as mãos estendidas para te alcançar. Mas este limite será retirado. Vós sois também
como pedras vivas, e sois edificado a casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais, não de carne, não de homens. Sacrifícios de buscas, sacrifícios de joelho dobrado, de jejum, de consagração, de santificação, de purificação. Sacrifícios espirituais. Sacrifícios não de dinheiro, espirituais. Ser sacerdócio do Senhor. Agradáveis a Deus. Os sacrifícios que oferecesses. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que nela, a quem nela crê, não será confundido. Assim para vós que credes é preciosa, mas para vós rebeldes, a pedra os que edificaram e a reprovaram, esses foi o principal da esquina. Os principais da esquina, quem são os principais das esquinas? Os pastores, fariseus, saduceus, que rejeitaram a pedra angular, que venderam ao teu azeite, que venderam, se corromperam pelo valor humano. E converteram-os muitos ao diabo, entregou muitos a Satanás, e não a Jesus Cristo, para salvá-los, mas usando da doutrina constituída por Deus, a palavra do Senhor, usando para bens próprios e fins próprios. Rejeitaram ao consumador da vida. E este grande dia está chegando. Uma pedra de tropeço é a rocha de escândalo para com eles, para que tropeçam na palavra, e sendo eles desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita do sacerdócio real, nação santa, povo querido, para que anunciais as virtudes aquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se Jesus Cristo ele te chamou das trevas para a luz, a chuva já começa a se formar. Das trevas para a luz. No vídeo você vê trevas e luz. As trevas deste mundo não predominarão contra aquele que é a luz em meio à escuridão. E essa luz, que é maravilhosa, resplandecerá sobre toda a casa, sobre todos os vales, as montanhas, cidades, sobre todos os mares, sobre todas as criaturas da terra, debaixo da terra, em cima dos céus. Esta luz se manifestará sobre este planeta Terra, a todos os reinos e nações, para subjugá-los. E se assentará diante do seu trono. Aquele que não for sacerdote do Senhor, ele não pertence ao sacerdócio de Deus. Aquele que não for praticador das boas obras e do Evangelho de Jesus Cristo. Não placa de denominação, placa de igreja, porque se eu pertenço à empresa tal, colocar assim, a igreja não empresa, a empresa tal, eu não posso pregar em outra religião, em outra igreja, porque o meu pastor não deixa. Então continue tendo o seu pastor e deixa e sirva homens, porque Jesus Cristo é o nosso pastor, e esse bom pastor ele quer te alcançar, porque se nós todos somos um povo de Deus, vamos morar em um único lugar. Não é a religião verdadeira, vá pelo mundo, prega o evangelho a todo ser, a toda criatura, ao órfão, à viúva, aos decaídos, aos viciados, aos que estão em guerra, aos que morrem. Salvem vidas e salvam almas para o reino dos céus. Faltam 4 minutos e 4 segundos para acabar. É o momento mais o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz bons frutos será colhida, a que produz maus frutos será desarraigada, arrancada, lançada ao fogo, queimada. Agora eu quero te perguntar, a palavra de Deus ela vai nos dizer em Apocalipse que existem os livros e o livro da vida.
Aquele qual não for achado escrito no livro da vida não terá parte com Deus. Agora eu quero te dizer o que você quer. Apocalipse 20:12 diz assim: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, eu vi os livros, e abriu-se outro livro, o livro da vida. Depois vocês meditem, Apocalipse 20:12 em diante. E ali ele viu um outro livro. Os livros são seus atos, os meus atos, as minhas atitudes, as suas atitudes. Tudo está sendo anotado, ninguém é tido por inocente. Você que está fora dos caminhos do Senhor, ou você que não aceitou Jesus agora, se você não foi encontrado, achado, escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Não é o seu pai, não é o seu pastor, não é o Papa, não é o presidente que vai te salvar, não sou eu que vai te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o único que salva e conduz à luz, à redenção da humanidade. E agora, se você quer entrar ao reino dos céus, quer entrar diante do carro, eu vou te convocar, porque se você não confessou Jesus na sua própria boca e não aceitou, você não tem parte com Deus. Agora coloca a mão nos vossos corações, não importa a nação, o reino, o país, você esteja. Pode Jesus escrever, mandar mensagem. É só você colocar a mão no teu coração e falar assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito de todo o meu coração, te reconhecendo como meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Criador. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor, para que nunca mais venha a ser apagado. Edifica, santifica, transforma a vida deles. A você que está doente, coloca a mão na tua enfermidade. Espírito Santo vai curando, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, restituindo, regenerando todas as gênesis, todas as células, do alto da cabeça à planta dos pés, sejam restituídas, sejam curados, libertos pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós determinamos: sejam curados, libertos, restaurados, revividos, edificados, renovados, refeitos, restituídos com doce de maravilha. É pelo nome de Jesus. Vai, Senhor, comitiva dos teus anjos agora, dissipando todas as trevas, malignidades, macumbarias, idolatrias, perversidades e imoralidades. Saiam pelo nome de Jesus. Doenças, vícios, saiam em nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós declaramos. É pelo nome de Jesus que nós profetizamos. É pelo nome de Jesus que nós salvamos almas e vidas, porque toda a honra e a glória é dada a Ele, é por Ele e somente nele. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus agora neste momento. Você pode engrandecer ao nome do Senhor agora neste momento. Você pode falar assim: Senhor, quão bom tem sido comigo. Quão bom tem sido comigo, ó Deus, Criador dos céus e da terra, do Rei do universo. Eu te glorifico, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Você que aceitou Jesus caminho, no caminho da luz, não no caminho das trevas. O caminho que conduz à verdadeira luz, a luz do mundo, o sol da terra, a vida eterna só está em Cristo Jesus. Pregue ao teu amigo, pregue ao teu inimigo, pregue aos teus inimigos, aos teus familiares. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, compartilhe a todos os lares, a todas as casas, para que haja salvação, para que haja transformação, para que haja vida, para que haja vivificamento, restauração espiritual. Jesus Cristo não quer sua oferta, Ele quer o coração contrito, compungido, quebrantado, alinhado diante da presença do Eterno, porque Ele é maravilhoso, e só para Ele toda honra e glória seja dada. Para Ele, você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo a Ele e falar: Senhor, quão bom tem sido comigo, pela casa que me dá, pela roupa que eu visto, pela comida que me alimenta, pelo ar que eu respiro, pelas vestes, Senhor, e por tudo que tem feito na minha vida, porque o Senhor